Olá, tudo bem com vocês? Olha, eu aqui de novo. Meu nome é Meire, esse é o canal Vozes dos Espíritos. Aqui é onde você aprende sobre os espíritos sem medo, sem pânico, sem misticismo. E hoje eu venho trazer aqui para vocês uma psicografia. Essa psicografia foi feita no dia 23 de agosto. Eu me encontrava procurando inspiração para falar a respeito do medo que as pessoas têm de espíritos, né? Aí o rapaz, eu li, eu escutei o rapaz dizendo assim que tinha muito medo de espíritos. Aí eu fiquei procurando inspiração para fazer um vídeo, para que as pessoas pelo menos tentem parar de ter medo, né? Que essas coisas assim não acontecem da noite pro dia, né? Não aconteceu comigo também, não. Eu passei um período também que tinha medo, eu não podia ver uma porta, uma janela no escuro, um buraco, que já tinha medo. Mas aí o tempo me ensinou a aprender a lidar com tudo isso e perceber que não precisamos ter medo deles, não é isso? Então, o que é que acontece? Eu estava procurando me inspirar para poder levar essa mensagem para vocês, esse ensinamento, e os espíritos vieram e fizeram, olha só, uma psicografia. Nada melhor, né? Do que não partir de mim o ensinamento, mas partir deles mesmos. Então, isso para mim foi um grande presente, certo? Eu vou ler e vou explicando um pouco do meu entendimento que eu tenho a respeito, né? Mas sem fugir à mensagem que eles mandaram, ok? Vamos dar início. Vamos lá. A psicografia foi no dia 23 de agosto, né? E como eu me encontrava em concentração, né? Então eles disseram assim: vejo que se encontra em desconforto. Nós poderemos lhe ajudar se o quiser. Veja que, como pode observar, existem muitos que ainda fazem juízo de valores. Quer dizer, pessoas que agem assim de forma imparcial, irracional, sem objetivo mesmo, né? E não se deixam enxergar as verdades que existem na nossa natureza. Essas verdades, uma delas é a matéria, essa palavra é difícil, viu? Matéria quintessenciada, que é uma substância fluídica. A substância fluídica é uma substância astral. Ela não é palpável e ela não é visível para nós, né? Tem algumas pessoas que têm, através da mediunidade, essa capacidade de ver, né? Mas não é algo comum, né? São poucas pessoas que têm essa mediunidade de ver os espíritos, né? Vamos dar continuidade. Porém, apenas poderemos elucidar as verdades que já se encontram ao nosso alcance. O que é que eles querem dizer por isso? Que até no mundo espiritual existem níveis de conhecimento. Nem todos sabem de tudo, ou melhor, nenhum sabe de tudo, né? Assim, nessas camadas da erraticidade, nenhum sabe de tudo, sempre estão em busca de aprendizado. E eles estão falando aqui que só vão falar daquilo que eles já têm conhecimento. Eles são bem conscientes, né? Isso é bom. Vamos lá. Somos um grupo, aqui eles estão se apresentando. Veja só, somos um grupo de espíritos que sempre busca levar esclarecimentos. Eu realmente sempre recebo mensagens deles, né? Eu tenho um grupo no Facebook e esse grupo eu já tenho, acho que quase 100 psicografias ou mais, eu nem conto mais, porque se eu parar para fazer psicografia, eu faço toda hora, entendeu? É porque eu não vivo só fazendo psicografia, né? Tenho que cuidar da minha casa, coisa e tal. Eu cuido de animais também. Então, mas se eu parar e pedir, eles vêm e fazem psicografias que eu coloco nesse grupo. E são psicografias também com o intuito de esclarecimento. Vou repetir aqui eles estão se apresentando, né? Somos um grupo de espíritos que sempre busca levar esclarecimentos, contudo, apenas para aqueles que já se encontram preparados para nos ouvir. Entendemos a sua vontade e vamos tentar lhe ajudar da melhor forma possível. São muito carinhosos e atenciosos, para vocês verem, né? Como é bom se relacionar com os espíritos. Em primeiro lugar, tudo isso aqui eles foram colocando, viu? Tudo aqui eles foram primeiro. Aí, em primeiro lugar, eles disseram o seguinte:
Não se pode fazer crer aquele que não tem interesse em aprender. Quer dizer, se você se depara com uma pessoa que não quer nem ouvir falar sobre isso, então deixe aquela pessoa seguir seu rumo, deixe que o tempo dela vai chegar, entendeu? Outra coisa. Segundo, seríamos abusivos se tentássemos forçar aquele que nem mesmo quer nos ouvir, né? Ele falou aqui duas pessoas, uma que não tem nem interesse e tem outras que não quer nem ouvir falar. Então não adianta, você tem que deixar quieto, entendeu? Vamos lá, próxima página. Eu fiz aqui um jeitinho para poder... Pronto. Número 4. Poderemos apenas dar início falando da existência de espíritos, sem, contudo, assediá-los de tal forma que lhes cause repulsa. O que é que eles querem dizer com isso? Se você quiser conversar com alguém, você fala assim, você já ouviu falar de espíritos? Se a pessoa der margem para que você fale a respeito, você continua, se não, você para. Porque se você insistir, você vai terminar causando naquela pessoa uma repulsa. Ela vai dizer, eu não quero saber disso, eu não gosto disso. Como já aconteceu comigo várias vezes, eu já me deparei nesse tipo de situação. Vamos lá. Número 5. Será sempre primordial que quem esteja elucidando algum fato, que este tenha total domínio sobre o que ora fala, pois caso seja feita a ele alguma pergunta, este responderá na íntegra e sem pestanejar. Olha o puxão de orelha aí, viu? Porque eu mesma, no início, eu fiz muitos vídeos, coisa e tal, mas eu andei dizendo umas coisas que eu não fazia nem por mal, sabe? Mas que na hora, porque falar diante de uma câmera, saber que está falando com outras pessoas, não é nada fácil, né? Não é nada fácil. A gente vai ter que se acostumar. Eu hoje em dia ainda gaguejo, ainda digo umas besteiras, né? Então, no início foi mais difícil ainda. Então, é o que ele está dizendo. Se você vai passar uma comunicação, estude a respeito, viu? Eles são bem rígidos com relação a isso. Vamos lá, número 6. Somente aqueles que já vieram de uma existência na qual aprenderam algo sobre a vida após a morte serão eleitos para os ensinamentos, já que nestes se encontra uma semente latente e inerente a cada um. O que é que ele quer dizer? Por exemplo, quando você se depara com alguém aqui, essa vida de agora, e que você vai falar a respeito disso, se ela se abre, ela se interessa, é porque essa pessoa, numa existência anterior, ela já havia ouvido falar sobre isso. Então, isso vai se criando um conhecimento que vai passando de reencarnação para reencarnação, e é por isso que eles dizem que vai chegar um momento que todos vão ter conhecimento disso, entendeu? Poderemos mesmo falar e explicar a qualquer um que tenha boa vontade para ouvir, mas nem todos irão alcançar os ensinamentos. Quer dizer, tem pessoas que até por educação, você vai falar com ela, ela lhe escuta, entendeu? Mas isso não significa que, porque ela está lhe escutando, ela já vai aprender tudo que você tem para passar para ela. Vamos lá, 8º. É preciso que se entenda que todo conhecimento, para que seja levado às massas, passa por um período de adaptação. E ultrapassar esse fato é desconhecer a virtude do conhecimento. É o tipo da coisa. Por exemplo, se eu tenho conhecimento de algo, certo? E eu quero passar para uma população. Por exemplo, uma tribo indígena. Você chega lá porque você é um professor de inglês, você chega lá e já vai ensinando inglês. Tá entendendo? Então, você querer você ultrapassar e desconhecer a virtude do conhecimento. O fato de você conhecer não significa que todos têm que ter aquela capacidade de entender o que você está dizendo. Aí a gente precisa, parar para pensar e ser benevolente. Vamos lá. 9. Depois que tudo isso foi explicado, poderá dar início aos ensinamentos da forma como segue. É porque aqui, na verdade, eles estão falando comigo, né? É porque eu resolvi passar a psicografia na íntegra.
Aí eles fizeram aqui toda a explicação direitinha para que eu pudesse transmitir essa mensagem. Vamos lá. Os espíritos são a essência do universo e é neles que se conservam toda a intelectualidade do ser humano. Em outros vídeos, eu já expliquei o que é o espírito. Quem não tiver assistido, quiser voltar para assistir, que é interessante, né? Como é toda a estrutura do espírito. Então, ele aqui está repetindo, né? Que o espírito, ele é a essência do universo, é o lado intelectual, é a inteligência. A matéria fica, mas a inteligência é o espírito que permanece permeando por todo o universo, certo? Quando pensamos em espíritos, sempre nos ocorre uma espécie de medo daquilo que nos é desconhecido, visto que não podemos ver e nem apalpar. O que é que acontece? Se você não está vendo, se você não pega e de repente aparece na sua frente, você vai ter o quê? Medo. É natural. Eu nunca vi espíritos, né? Eu converso com eles. Eu já vi vultos, objetos que já se mexeram dentro da minha casa, mas vê-los mesmo não é para mim, né? Até agora não. Então, se eu ver, eu acho que eu vou me assustar. Inclusive, tem um fato que minha mãe, ela quando começou a psicografar comigo, ela insistiu muito para que eu a visse. Ela mandava eu ir para o terraço, marcava horário, mandou eu ir lá no cemitério que eu ia vê-la, mas aí eu chegava lá e ela, eu tô aqui. Eu tinha feito uma plantação lá, um pé de jasmim, e ela dizia, eu tô aqui, você não tá me vendo? Eu disse, não, mãe. Aí terminou que eu disse para ela assim, mãe, isso talvez não seja para mim, né? Porque a gente não tem toda a mediunidade que a gente quer, né? Aí teve uma vez que ela disse assim, é até bom mesmo que você não me veja, porque eu estou muito feia, que eu ainda estou doente. Aí depois em outra oportunidade eu explico isso. Vamos voltar para cá. Vamos repetir, né, para não fugir de assunto. Quando pensamos em espírito, sempre nos ocorre uma espécie de medo daquilo que nos é desconhecido, visto que não podemos ver e nem apalpar, né? Você não vê, você não pega, então você tem medo, né? Porém, sendo o espírito energia quintessenciada, esta foge à nossa ampla visão para coisas que se encontram ao nosso redor, mas que, para o que os nossos olhos não podem ver, dizemos que estes não existem. Quer dizer, como as pessoas dizem, né? Ah, eu não vejo, né? Eu não vejo, eu não sinto. Então, não existe, né? É isso. Dizemos que estes não existem. Dessa forma, é preciso que se tenha o mínimo de discernimento e que se entrevenha outros campos fluídicos, imperceptíveis aos sentidos carnais, para que se possa perceber o que existe ao nosso redor, além daqueles que temos acesso através da nossa visão. O que é que eles querem dizer? Que tem muito mais coisas além de que nossa visão. A nossa visão, ela é limitada, entendeu? Por exemplo, um animal, um cachorro. O cachorro, ele vê o espírito. Ele tem uma visão ampla para isso. Nós temos uma visão limitada, certo? Quando o indivíduo se encontra em um estado de entendimento compatível com o estado de inteligência, que o direciona para buscar entender o porquê de sua existência, esse é o seu melhor momento para que ele venha a descobrir que, além da sua pobre massa de carne perecível, existem algumas modificações moleculares que se misturam e se edificam com um grau de inteligência que lhe é inerente. Ele está falando exatamente aqui, sabe de quê? Do perispírito. De uma forma, ele falou do perispírito. O que é que ele quer dizer? Que quando a gente está num estado de entendimento, de repente a gente desperta para saber quem eu sou, o que é que eu estou fazendo aqui nesse mundo. Então, por outro lado, você também tem já uma certa intelectualidade, uma certa inteligência, certo? Então, esse é o melhor momento de você buscar conhecimento.
Porque aí, nesse momento, você vai poder perceber, eu não posso ser só essa matéria. Ela é perecível, ela vai ser destruída, entendeu? E ele vai começar a entender que, além dessa matéria, existe modificações moleculares que se misturam e se edificam, que é exatamente o perispírito, com um grau de inteligência que ele é inerente, que é exatamente a alma com o perispírito. Que os dois juntos são o quê? O espírito, certo? Vamos lá. Muito boa essa explicação que eu recebi, viu? Olha, eu agradeço. Eu espero estar fazendo tudo direitinho, porque eles estão por aqui, viu? Eles participam. Então, eu espero honrar o que recebi, né? Vamos lá. Muitas vezes, os indivíduos até percebem que uma intuição os leva a pensar o que poderia existir além de suas forças minúsculas, em comparação a tudo que ele é quando no estado de espírito. Por exemplo, se ele já conhecesse o que é o estado de espírito, né? Nesse caso aqui, porque o espírito, ele não precisa comer, ele não precisa beber, ele se comunica através do pensamento, ele se transporta através do pensamento. Então, o que ele quer dizer aqui é o seguinte, se o indivíduo ele tem uma intuição que a capacidade dele é muito maior do que esse que ele tem na matéria. Eu sou muito mais do que isso, entendeu? Vamos lá. Nós até poderíamos nos adiantar demonstrando de forma prática que a nossa existência é verdadeira, mas imperceptível. Porém, bastaria que o que eles pedissem não fossem feito para que eles imediatamente nos chamem de mentirosos e deixem de lado tudo que estavam na tentativa de descobrir. Quer dizer, às vezes a pessoa até tenta, né, descobrir algo, estudar, mas existem certos efeitos físicos, né, que os espíritos fazem, movimentam objetos, tem a mediunidade também, mas o que ele quer dizer é o seguinte, se o ser humano pedir alguma coisa ao espírito e não for atendido, aí ele vai dizer que então, tudo é mentira, que tudo não existe, né? É isso que ele quer dizer. Vamos lá. Apenas devemos nos ater àquele que, por boa vontade, queiram nos ouvir. Dessa forma, serão evitados todos os constrangimentos que ocorrem quando pretendemos impulsionar a um aprendizado. Pronto, né? Então é feito vocês aqui que estão me ouvindo, estão ouvindo porque querem e eu agradeço e eu acho bom, porque estou passando esse conhecimento. Então não adianta, o bom das redes sociais é exatamente isso, porque você deixa a pessoa à vontade, ela vai escutar se ela quiser, entendeu? Poderemos, contudo, levar através das redes sociais tudo o que a nós foi revelado e explicar com detalhes o que ora estamos preparados para esclarecer. Eles estão sendo bem conscientes, né? Que como eles passaram para mim aqui, eu passo através das redes sociais e como nas redes sociais a pessoa tem a livre vontade de assistir ou não, então não está constrangendo ninguém, porque assiste quem quiser, é isso? Vamos lá. Por isso, sempre antes de levar um esclarecimento, é preciso que se tenha sobre ele total domínio de palavras, fatos e ideias, não deixando margem a perguntas que fiquem sem respostas. Isso aqui é um pouquinho complicado. Ele de vez em quando me dá um puxão de orelha. Mas eu descobri que se eu não botar a boca no trombone, eu não vou aprender nunca. Entendeu? Porque antes eu ficava muito tensa. Hoje em dia eu estou melhor, mas confesso que ainda fico nervosa. Às vezes na hora de ler a gente erra alguma palavra. Entendeu? Mas aí eu estou tentando melhorar, né? Vamos lá. Poderemos levar para esses indivíduos uma informação que tenha como base aquilo que já nos foi provado, mas, contudo, sem que haja uma certificação científica. O que é que ele quer dizer? Que ele pode falar de vários fatos, né? Como eu aqui também estou falando, e também tem coisas que aconteceram comigo que eu também vou revelar, certo? Mas que a gente não pode provar cientificamente. A gente pode provar através de alguém que viu, através de uma testemunha,
né? E através de nossa idoneidade, né? Porque se eu sou uma pessoa, por exemplo, eu tenho 63 anos, já sou avó, sou casada há 40 anos, sou aposentada, não pretendo viver disso, nem preciso, nem poderia, porque eu sei muito bem que a gente não pode viver da divulgação de uma vida após a morte. Então, o que é que acontece? Eu não tenho por que estar mentindo, nem perdendo meu tempo, mas só que quando a gente recebe essas comunicações, a gente descobre com a mediunidade da vida após a morte, que a gente tem também aquele dever da gente passar adiante. Nós somos divulgadores, é como nós fôssemos apóstolos, né? Tem um espírito que uma vez fez uma mensagem para mim, que ele se denominou apóstolo voluntário. É bem interessante, né? Vamos lá. Vamos agora descrever uma maneira de como deverá conduzir. Quer dizer que eles estão colocando aqui como eu deverei conduzir esse vídeo, né? Só que eu já estou conduzindo, né? Mas eu estou mostrando aqui para vocês até que ponto vai a preocupação deles. Veja só. Primeiro, diga seu nome, a localização e o propósito. Já disse meu nome, que é Meire, né? Estou aqui na minha casa. E o propósito é: não precisamos ter medo de espíritos. Esse é o propósito. Não precisamos ter medo de espíritos. Aí ele vai dizer: segundo, em seguida, fale como você mesma descobriu a existência dos espíritos. Né? Então, eu vou aqui um pouco fazer um pequeno resumo. Terceiro, com naturalidade, comece a descrever a sua convivência com eles e faça alusões a alguns fatos. Bem, o que eu posso dizer para vocês, né, é que hoje em dia a comunicação que eu tenho com eles é muito natural, é muito boa, tem sido benéfica para várias pessoas. Eu falo com pessoas de outros estados, né? Tem pessoas de outros estados que têm tido a graça, que eu também tenho, de poder passar uma mensagem de um ente querido, mas eu não faço uma propaganda a respeito disso, porque eu não sei até que ponto vem uma mensagem verdadeira, mas essas que eu tenho passado têm sido reveladoras, e eu fico feliz por estar ajudando essas pessoas, e também que eles fazem tanta parte da minha vida, que tudo que acontece comigo é feito essa psicografia. Eu tive uma necessidade, eles chegam, né? E como é que é esse contato com eles? Quando eles chegam, eles mexem no meu cabelo. Eles mexem no meu cabelo e esse ouvido do lado esquerdo, às vezes o direito também, fica com um som de um apitozinho bem diferenciado. Dá mesmo, não é um som de vento, da ventania, não eu não sei muito bem descrever, mas é como se fosse uma onda de som de rádio bem distante. Então, já sei que eles estão ali querendo se comunicar. Isso não significa que toda hora que eles querem se comunicar, eu também esteja disposta. Mas eu procuro respeitar muito. Quando essa vontade vem com mais intensidade, aí eu digo, deve ter alguma coisa que é preciso, né? E às vezes eles estão precisando de ajuda. Porque eu não recebo só mensagens esclarecedoras. Chegam aqui também espíritos que, o que está acontecendo comigo? Eu estou desesperado. Eles são trazidos, né? Porque assim que desencarnam, eles ficam no estado de perturbação. Então, eles geralmente são trazidos por espíritos protetores e são auxiliados para que se comuniquem, só que o espírito protetor explica, mas ele quer que eles tenham um contato com a gente que está aqui, que é para poder ele ver, olha, ele está lá, você está aqui, olha o que ela está dizendo, e sempre, graças a Deus, a gente tem êxito nisso. Né? O que é que eu falo para eles? Eu falo sobre Jesus, eu falo que agora você está percebendo como você agora vê que você está vivo, que você está falando comigo, que eu estou viva aqui na carne, mas você está aí. E assim a gente desenrola uma conversa muito natural, você está entendendo? Bem direta, não precisa estar com muito palavreado, isso, aquilo, outro, não. Eu vou bem direto ao assunto, mas nunca deixo de falar de Jesus. E aí Jesus que impulsiona tudo, certo? Então, eu vou contar aqui alguns casos, né? Por exemplo, contínua... eu já falei que as minhas comunicações são contínuas e imediatas.
recebo mensagens de ensinamentos esclarecedores como esse, e também para o grupo, né, que tem mensagens lindíssimas, né? E às vezes eu olho assim, não sei nem como é que eu escrevi aquilo, né? Recebo também comunicações de parentes, pedido de socorro. Recebo também, me comunico também com espíritos de pessoas que estão vivas, dormindo, né? Que não estão no estado de vigília, que elas estão ali já dormindo, então muitas vezes vem filho, parente, que eu não vou dizer aqui, né, para não expor as pessoas. E eles vêm falar comigo. Já recebi pedido de socorro, inclusive, de pessoas próximas, e tudo foi comprovado nos outros dias, né, que aconteceram realmente aquela necessidade que aquela pessoa estava pedindo aquele socorro, né. Também, pronto, aconteceu também aqui comigo um caso de um desaparecimento de celular, que terminou que o celular foi translocado para outro local, para debaixo de um sofá, né? E no momento eu fiquei um pouco assustada, mas eu já tinha noção, que eu já tinha lido a respeito, e depois eu fui estudar, fui logo no início. Eu acho que isso aconteceu para que eu pudesse ter mais certeza do que estava acontecendo. Confesso que eu já pedi para acontecer outras vezes, mas não acontece. Porque eu achei muito interessante. Outra vez também foi a caneta se mexendo sozinha. Eu já pedi também, mas não acontece. Então, essas coisas, nem tudo vai da vontade da gente, né? Vamos lá. Então, esses foram alguns fatos que aconteceram comigo, né? Além de outros com minha mãe, tem muitas coisas, senão eu vou fugir do assunto, certo? Vamos lá. Aqui no quarto, ele tá puxando minha orelha. Aqui é um puxão de orelha. Corrija erros de vídeos passados, tais como: quando você falou da vinda de Jesus, se referindo à reencarnação, pois Jesus nunca reencarnou, pois ele não necessita do processo reencarnatório, visto que é puro. Pois é, isso foi uma palavrinha só que eu disse, mas eles escutam tudo. Aí eu fui fazer um vídeo e falando da reencarnação e de espírito puro. Quando eu dei o exemplo de Jesus, ao invés de dizer que Jesus encarnou, eu disse Jesus reencarnou. E agora eles estão aqui me corrigindo e eu peço a vocês desculpa, né? 2 vezes. Pronto. Quinto, em seguida, dê início ao evento em destaque. Qual é o evento em destaque? Você tem medo de espírito? Essa é a pergunta. Então, aqui é que a gente vai começar a respeito desse assunto, do medo do espírito, né? Como podemos temer a nós mesmos? Eles estão perguntando. Afinal, somos também espíritos, que nesse momento se utiliza desse corpo com a finalidade de aumentarmos os nossos conhecimentos, né? Então aqui ele está perguntando: você tem medo de espírito? Mas como você tem medo de espírito? Se você também é um espírito que nesse momento apenas está nesse corpo. É essa a pergunta para pensar. Aumentarmos os nossos conhecimentos, tantos mais quantos necessite o nosso intelecto de forma geral. A isso se inclui o lado espiritual, intelectual e imaterial. Quer dizer, quantas e quantas vezes forem necessárias, nós vamos reencarnar para que a gente aumente nossos conhecimentos do lado espiritual, intelectual e imaterial. A gente tem que parar com essa história de estudar, ganhar dinheiro, ter bens. Isso não é errado. Isso faz parte do conhecimento, do intelecto, é para isso que o mundo evolui. O erro está apenas da pessoa ser mesquinho, avarento, egoísta. Esse é o erro, mas não de você conquistar coisas na vida, né? E lembrando que você não pode só conquistar intelecto da parte material, você tem que conquistar também o seu lado espiritual. Você não pode esquecer o lado espiritual, eles têm que estar paralelo, entendeu? Se você segue com os dois adiante, não tem nenhum problema. Até porque o espiritual vai ensinar a você não ser avarento, egoísta, entendeu? Então, é por isso que eles falam muito de você trabalhar o seu lado espiritual e nunca esquecer disso. Para cada ser, existe um nível de desenvolvimento que precisa ser respeitado.
E assim também ocorre com todos os seres humanos. O que é que acontece? Os espíritos têm vários níveis de inteligência, de intelecto. Entendeu? E é igual aqui no mundo material. É como aqui, existe a pessoa mais ignorante. Às vezes a gente quer condenar uma pessoa, né? Tem gente que usa uma palavra pejorativa, né? Chama a pessoa de burra, né? Mas ela não tem culpa de ter pouco conhecimento. Aquela pessoa que ainda não tem muito conhecimento, porque a vida dela como espírito, né, é recente. Entendeu? Então, à medida que ela for vivendo, ela vai evoluindo e vai melhorando. Tem os que são preguiçosos, que estacionam, demoram mais também. Você está entendendo? E aquelas pessoas que já têm intelecto, são super... é porque já tiveram vidas, muitas vidas, e adquiriram muita inteligência. Então, é por isso que a gente tem que ser benevolente com aqueles que têm menos conhecimento, que têm menos condições. E nossa obrigação que temos mais é exatamente arrastar aquelas pessoas para um conhecimento melhor, ajudá-las, estender a mão, entendeu? Estender a mão para elas, ter também a oportunidade de evoluir, porque elas evoluindo, nós também vamos futuramente viver melhor. Você está entendendo? É por aí. Não se pode exigir... Aí ele diz aqui uma frase bem interessante, né? Porque ele disse aqui, vou repetir. Para cada ser, existe um nível de desenvolvimento que precisa ser respeitado e assim também ocorre com todos os seres humanos, né? Aí ele diz essa frase: não se pode exigir muito de quem muito não adquiriu. Vê que coisa linda, né? Como é que você vai exigir de uma pessoa humilde, sem cultura, se ela não teve ainda existência suficiente para desenvolver? Porque o espírito vem de uma origem primitiva. Então, em reencarnações, é que eles vão desenvolvendo, tá certo? Vamos ficar atentos a isso, né? Para a gente ser mais humilde com as pessoas. Não ficar julgando que, eu sou inteligente, fulano é burro, é ignorante. Não é justo, né? Esse tipo de comportamento. Vamos lá. Por isso, a cada hora se poderá avançar ou mesmo retroagir, caso o ser demonstrar um certo desinteresse no assunto. Exatamente. Você pega uma pessoa, você começa a falar com ela a respeito. Ela vai bem, daqui a pouco ela para. Não quer mais. Você tem que respeitar. Porque aquele é o limite dela. Entendeu? Então você tem que parar ali. Você não, cadê você? Já aconteceu comigo, sabe? É muito interessante tudo isso que eles falam. Eu comecei a ter aqui uns estudos, aí daqui a pouco a pessoa, eu comecei a cobrar, você começa, não continua, não sei. Não é assim. Você não pode querer que as pessoas sejam iguais ou que tenham o mesmo entendimento que você. Não pode. Vamos lá. Queremos que saibas que o que somos não será por todos entendido. Muitos ainda desencarnam sem saber e entender. É outra coisa, né? Mas, que como eles já explicaram aqui, tem que ser assim mesmo. Que muitas pessoas desencarnam sem saber o que está acontecendo e chegam no mundo espiritual cheias de perturbações, porque, poxa, você chega num lugar... Você está na vida aqui, aí você adoece e diz, vou morrer. Daqui a pouco você olha e você vê que está vivo. Aí você olha e você enxerga, você ouve, você vai na casa da sua família, tenta falar com um, tenta falar com o outro. Quer dizer, se você tivesse um conhecimento, seria melhor, porque aquilo não seria uma surpresa para você, né? Seria mais fácil o seu despertar do desencarne, né? Vamos lá. Aí ele aqui ratifica, né? Tem sido assim e por muito tempo continuará. Quer dizer, eu estou aqui, né? Porque logo no início que eu descobri a mediunidade, eu fiquei um pouco... Eu queria que todo mundo soubesse, como se ninguém soubesse de nada. Eu queria gritar. Eu tenho, o meu ídolo é João Batista, né? João Batista, que é uma voz que grita no deserto. Eu queria fazer a mesma coisa, mas não pode ser assim. Tá entendendo? A gente não pode também se calar, mas também não pode querer induzir, fazer aquela coisa a pulso com as pessoas, não. Vai passando os conhecimentos e vai esperando o despertar de cada um, certo? Agora vamos à resposta principal.
por que tenho medo de espíritos? Né? Você já se perguntou por que eu tenho medo de espíritos? Olha a resposta deles, né? Com certeza pela falta de entendimento. É bem lógico, né? Mas que também não podemos avançar quando não nos é dado aquela abertura, né? Vamos lá. Os espíritos nada mais são do que criaturas imperceptíveis a nossos olhos. Eles apenas exercem sobre nós as nossas próprias propensões. Vejam só, eles não são perceptíveis aos nossos olhos e aqueles que estão ao nosso redor somos nós que atraímos. O meu comportamento, a minha vida é quem diz quais são os espíritos que me rodeiam. Porque, por exemplo, o que é que vai querer um mau espírito ao lado de uma pessoa boa? Nada, ele não fica. Entendeu? O que é que vai querer um espírito que desencarnou alcoólatra ao lado de uma pessoa que não usa álcool? Não vai ficar. Ele vai procurar quem? Uma pessoa que utiliza álcool, uma pessoa que fuma, uma pessoa que tem vício, uma pessoa que mata, uma pessoa que rouba, ou uma pessoa que é boa, que faz caridade. E nisso, as vibrações, elas atraem, nossas vibrações atraem a nossa companhia, né? Vamos lá. Eles apenas juntam-se àqueles que os atraem e neles agem, aumentando o amor e o ódio que insiste em permanecer em nossos corações incrédulos. Tá entendendo? O que é que ele quer dizer com incrédulo? Que se, por acaso, a gente entendesse e acreditasse que nós somos influenciados, que os espíritos... Primeiro tem que aceitar que os espíritos existem, né? Porque se a gente não aceitar que eles existem, como é que a gente vai achar e aceitar que a gente é influenciável, né? Então, o que é que ele quer dizer? Que se nosso coração não fosse incrédulo, a gente ficaria atento. É o que acontece comigo hoje, né? Pode ser que aconteça com outras pessoas também, provavelmente acontece. Como hoje eu sei que existem espíritos ao meu redor, como eu sei que eu não sou a pessoa perfeita, né? Que se eu fosse perfeita eu não estaria aqui, eu tenho meus bons e meus maus pensamentos. E toda vez que eu tenho maus pensamentos, os maus espíritos, que eu não gosto de chamar assim, espíritos imperfeitos, eles se juntam a mim, eles se aproximam e vão me induzir para que eu dê margem maior àquele mau pensamento. Você está entendendo? Então é isso que a gente precisa entender. Sendo assim, ter medo de espíritos é a mesma coisa que ter medo de nós mesmos. Disse tudo, né? Se você tem medo de espírito, você tem medo de si mesmo, né? Aí ele vem aqui e diz: não tenham medo de seus parentes e amigos. É aquilo, né? Porque nossos parentes, nossos amigos, eles hoje, aqueles que já se foram, são espíritos. Então, eu uma vez recebi uma psicografia, inclusive, ele dizendo que ficam tristes. Que quando diz assim, olha a tua mãe, ai, Deus me livre, tá entendendo? Então eles dizem que escutam aquilo e ficam tristes, sabe? É isso. Vamos lá. Não tenham medo de seus parentes e amigos, muito pelo contrário, ame-os e os convidem a participar, ajudando-os nessa nova jornada evolutiva que nos separa temporariamente. O que é que ele quer dizer com isso? Muitas vezes os nossos parentes estão precisando de nós. Mas a gente, por ter medo, a gente por não acreditar, a gente não ajuda. E eles estão precisando, porque eles, se nós não acreditamos, e esses parentes fizeram parte de nossa vida, eles também não acreditam. Então também eles não sabem o que está acontecendo. Então, se nós estudássemos e procurássemos entender, nós poderíamos ajudá-los, conversando com eles, porque eles estão nos escutando, entendeu? Amemos para que eles entendam o que ora passam depois do desencarne. Instruam-los sobre suas condições para que os mesmos, já esclarecidos, consigam retornar como visitantes e também lhes ajude a entender o mundo espiritual. Quer dizer que é uma troca.
Quer dizer, se a gente acreditasse, a gente ajudava eles, olha, você está morrendo agora, mas você fique bem, isso é natural e coisa e tal, né? Aprender a conversar. E o que é que ia acontecer? Quando eles passassem o período da perturbação, eles retornariam e iam passar para a gente o quê? Como é que eles estão vivendo no mundo espiritual. Seria uma troca. Vamos lá? Como podem ver, nada mais é do que uma troca construtiva de conhecimentos que irá proporcionar a ambos um encontro mais estreito nesses dois mundos, que de distantes têm apenas o sentido da visão. Você está percebendo? Quer dizer, mais uma vez falando, que se a gente acreditasse, a gente ia ajudá-los, e eles, quando despertassem, também iriam nos ajudar, porque a gente podia se comunicar com eles, mesmo que a gente não visse, que também a visão não é para todo mundo, né? Olha, pois que toda hora, se observarmos, existe um dos nossos a nos observar e nos guiar pelos bons caminhos. É a intuição. Nossa intuição, muitas vezes, são nossos parentes, nos dizendo, vá por aqui, vá por ali, não faça isso, faça assim. Às vezes você vai dormir, você se encontra com eles. Quando você acorda com uma mensagem, uma ideia nova, e você não entende o que é isso. Entendeu? Agora eles vão se despedir. Com grande alegria, mais uma vez, viemos aqui para podermos desmistificar a imagem que muitos fazem daqueles que são apenas protagonizadores de suas próprias vidas em outros planos. Disse tudo, né? Os espíritos são os protagonizadores de nossas vidas nos outros planos. Somos apenas espíritos, assim como vocês. Porém, agora estamos fluidicamente revestidos da nossa aparência adquirida em nossa última existência. Quer dizer que eles estão mantendo através do perispírito, que eu já expliquei em outros vídeos, a sua aparência da última existência. Pois a nossa matéria decomposta agora já não nos serve, pois como espírito não necessitamos mais desse invólucro, mas a ele depositamos todo o nosso respeito e gratidão. É o tipo da coisa, né? O fato da gente ser espírito que a gente despreza a matéria, né? A gente agradece, porque é através da pessoa que eu estou aqui hoje que eu estou podendo evoluir. Então, esse corpo tem que ser muito bem cuidado e amado, tá certo? Vamos lá. Pois sem ele não teríamos mais uma vez experimentado na vida da matéria tudo o que nos é necessário para a nossa evolução. Exatamente. O espírito, para poder evoluir, ele precisa da matéria. Então, a matéria é muito importante e por isso que a gente tem que cuidar muito bem dela. Muito obrigado por nos deixar esclarecer definitivamente que todos nós somos espíritos. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, deixe um comentário, faça uma pergunta, compartilhe. Deixe outras pessoas terem acesso a essas informações. O critério é delas, se elas vão gostar, se não vão, mas compartilhe. Deixe seu like. Se não for inscrito, inscreva-se. E a gente vai esperar um novo vídeo, tá bom? Até logo e muito obrigada!